Vamos lá, então. Bom, assim como a gente tem feito aí nas duas últimas aulas, hoje a gente vai focar um pouco nessa estrutura do texto dissertativo argumentativo, pensando na prova da Federal que está chegando, né? E já quero passar para vocês também uma proposta, pelo menos para a gente começar a fazer esse texto, tá? Se for o caso, eu posso parar a correção dos textos anteriores para a gente tentar corrigir os textos que vocês vão fazer a partir dessa proposta que eu vou passar hoje, tá? A ideia é a gente começar primeiro por uma estrutura mais geral, tá bom? Depois a gente trata mais do primeiro parágrafo, né? Ainda na aula de hoje. Depois, se der tempo, eu falo da proposta. Eu mandei o material por mensagem para vocês hoje pelo Positivo, mas ele está aqui embaixo também na descrição da aula. Vocês encontram ali na descrição da aula o link para a página onde eu guardo os materiais que eu discuto aqui com vocês. Então, vocês vão ter tanto os slides da aula de hoje, quanto a proposta que eu estou passando para que seja feita nessa perspectiva do dissertativo argumentativo. Tá legal? Então, bora lá. Bom, vamos falar um pouco dessa estrutura básica do texto argumentativo, dissertativo argumentativo, que em geral precisa ser entendida, ou precisa ser entendido, né? Esse texto precisa ser entendido como um texto que exige do candidato uma capacidade, como eu já disse para vocês, de dissertar sobre um tema, de aprofundar um determinado tema. E aí eu usar esse aprofundamento, essa dissertação, como os aspectos principais da sua argumentação. Ou seja, se eu trago um dado, se eu trago uma citação, se eu trago um elemento histórico, tudo isso precisa ser usado a meu favor em defesa de um ponto de vista específico. Tá? Esse é o ponto principal do texto dissertativo argumentativo, como a gente viu. Aqui eu estou mostrando para vocês a estrutura básica desse tipo de texto. Então a gente tem uma introdução que é baseada num tema geral, um recorte de apresentação da tese, que a gente vai ver com mais detalhes já já. Depois a gente tem o argumento 1 e o argumento 2, e aí algo que a gente pode ou não ter, que é esse terceiro argumento aqui, tá? Veja que ele está entre parênteses aqui, né? Então esse terceiro argumento, ele é opcional, tá bom? Ele não é obrigatório de ser colocado na sua redação. O que eu sugiro para você ter mais consistência no seu texto é exatamente não usar esse terceiro argumento. Em geral, bons textos argumentativos trazem 3 argumentos. Um argumento, digamos assim, mais fraco, mais geral, né? Um segundo argumento com mais consistência e um terceiro que seria o arrebatador, né? De toda a história. A minha sugestão para você é use 2 bons argumentos para sustentar o teu texto, e aí você vai conseguir fazer uma estrutura aí bastante adequada, vai conseguir fazer um texto, desenvolver no limite de linhas, etc. Finalmente, a conclusão, no caso do texto dissertativo argumentativo, é o reforço da tese. Atenção, deixa eu fazer um asterisco aqui bem grande, tá? Para lembrar vocês que no caso da Federal, a gente espera que seja diferente do Enem, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, o FPR diferente do Enem. Em que sentido? A gente espera que a UFPR não peça proposta de intervenção. Então, sem intervenção, tá bom? Então, a ideia básica é que a UFPR não vai pedir uma proposta de intervenção. Não acreditamos que eles vão repetir essa proposta do Enem. Bom, se repetir, vai ser algo muito estranho, mas se repetir, tem lá umas aulas minhas também no cursinho, tanto no cursinho quanto no meu próprio canal. Vocês podem dar uma olhada nessa questão da proposta de intervenção para ter uma ideia. Eu não vou tratar basicamente da proposta de intervenção, mas ao longo dessas aulas, tanto das próximas aulas, eu quero falar um pouco de como é que a gente conclui, tá bom? Então, a ideia básica do texto dissertativo argumentativo é fazer a conclusão como um reforço da tese. No caso do Enem, quando tem proposta de intervenção, essa proposta ela não é só um reforço da tese, mas ela é um modo de dizer por que essa tese é relevante do ponto de vista social, da cidadania, de como é que eu posso intervir naquele problema. Pensando que, em geral, no Enem é colocado um problema político, social, cultural que precisa ser enfrentado. No caso dos textos dissertativos e argumentativos em geral, não é um problema que é colocado, é um tema para debate, um tema que precisa ser debatido, tá bom? Então,
bora lá, deixa eu mostrar para vocês o que eu considero uma estrutura bastante razoável para a gente pensar no texto dissertativo argumentativo. Essa estrutura é que eu chamo de estrutura de losango, tá? E ela é composta basicamente desses 4 elementos que fazem com que a redação, o texto dissertativo argumentativo, seja um texto denso, seja um texto bastante bem estruturado. Tá? Então, assim, peraí, a Maria está perguntando qual é o meu canal. O meu canal é meu nome. Se você colocar lá meu nome, você já encontra o meu canal, tá, Maria Beatriz? Roberley Bertucci. Então, assim, você pode pensar nessa estrutura como partindo aqui da introdução, tendo 2 argumentos, como eu falei aqui para vocês, tá? E aí finalizar com uma conclusão. E por que eu chamo de estrutura de losango? Porque a gente pode fazer exatamente essa estrutura aqui, ó, tá? De losango. A gente parte da introdução, desenvolve 2 argumentos, basicamente, e chega numa conclusão. O que é muito importante em tudo isso que a gente está vendo aqui? Que no meio disso tudo aqui é o que a gente tem, é o que a gente chama de tese, tá? A tese é que precisa ser o sustentáculo de tudo isso daqui. Sendo que parte desse argumento 1 está na introdução, parte do argumento 1 está na introdução, tá? E vice-versa aqui. E parte desse argumento 1 e argumento 2 estão também na conclusão, por isso que vai ser um reforço de tese. Essa é a ideia básica dessa estrutura. Tá? A Tainá está perguntando se eu deixo os temas das redações na bio em todas as aulas. Geralmente eu deixo na descrição embaixo, Tainá, os links para os materiais que eu faço. Tá? Quando é novo, eu mando para vocês lá no Positivo Online e também deixo na página, tá bom? Em geral, eu deixo lá. Tá? Bom, então a ideia básica, gente, a estrutura básica da redação é essa. A introdução precisa ser composta de uma parte pelos argumentos que eu quero tratar e, obviamente, da tese, né? E a conclusão precisa ser um reforço dessa tese. Bom, se essa é a estrutura básica, obviamente eu preciso ter o que falar em determinados temas. E vocês já me perguntaram, mas e se eu não sei sobre o tema que caiu? Isso é um tema bastante novo para mim. Aí aquilo que eu sempre comento com vocês, os vestibulares não tiram um tema do nada. Em geral, são temas que encontram eco em outros temas, o que a gente chama de temas paralelos, né, ou transversais. Então a gente precisa ler bastante exatamente para conseguir dar conta desses temas que acabam sendo transversais. Então nenhum tema vai ser completamente novo. Eu posso saber menos, ter lido menos, mas completamente novo, acho bastante improvável, tá? Se a sua leitura diária seguir aquilo que eu mostrei nas aulas anteriores de como se preparar para uma boa redação de um texto dissertativo argumentativo. Tá, então vamos olhar para o primeiro parágrafo. Esse primeiro parágrafo aqui, que eu estou mostrando para vocês, seria exatamente a introdução. Tá? E é aí que está o chamariz da sua produção. Tá? É aí que está o chamariz da sua produção. Eu diria assim, 50% da qualidade do teu texto vai ser colocado, vai estar presente exatamente na sua introdução. A gente perdeu a conexão, estou esperando restabelecer. Tá difícil, mas eu vou continuar aqui, tá? Acho que vai gravando, depois vocês conseguem ter o acesso. Bom, então esse primeiro parágrafo, como eu estava dizendo, ele é o chamariz da tua redação. 50% da qualidade. Por quê? Porque é aqui que o corretor vai dizer, opa, essa redação eu vou ter que corrigir com mais cuidado. Esse texto está bastante... Esse texto começou muito bem, já está me chamando a atenção, então eu consigo ir adiante na leitura para poder dar uma boa nota. O avaliador vai também em busca de textos para dar uma boa nota. Tá? Eu quero lembrar você, já comentei aqui algumas vezes, que nos processos de correção, os corretores precisam diferenciar uma nota da outra. Para fazer essa diferenciação, ele parte de todas as estratégias que ele tem. Em geral, boas estratégias são dadas exatamente pelo modo como você estrutura, né?
Claro, por tudo aquilo que você tá trazendo na sua redação, pela estrutura básica, aquilo que está segurando o texto. E isso começa, repito, na introdução, tá bom? Então vamos dar uma olhada no primeiro parágrafo, né, que seria o parágrafo de introdução. Um primeiro modo da gente introduzir, da gente fazer esse primeiro parágrafo, para ver como é que ele funciona bem e como é que vocês poderiam tirar proveito dessas estratégias para iniciar o primeiro parágrafo. Então vamos acompanhar aqui, essas introduções que eu trouxe são relativas ao Enem de 2018, lá da manipulação de dados, tá? Então eu quero mostrar para vocês 3 modos diferentes da gente fazer a introdução. Acompanhe aqui comigo, por favor. Após o fim da Guerra Fria em 90, o estabelecimento do capitalismo em praticamente todo o mundo, as empresas utilizam-se cada vez mais dos meios midiáticos e da tecnologia para promoverem seus produtos de maneira direcionada e flexibilizada aos consumidores. Com efeito, nota-se crescente número de pessoas consumistas e endividadas, problema agravado na contemporaneidade. Assim, cabe a análise acerca de causas, consequências e possível solução da problemática. Tá? Então, vamos lá. Nessa primeira introdução que a gente está vendo, a primeira parte da introdução é dada por um elemento histórico e, claro, mais geral, ele não está especificando nada, está simplesmente destacando um elemento histórico, né, que é bastante importante para a gente entender de onde é que vem essa ânsia por conseguir mais consumidores, né, por conseguir mais gente para poder fazer com que o mercado se desenvolva. Tá? Então ele começa assim, ó, após o fim da Guerra Fria em 90. Então a gente sabe que a Guerra Fria é um evento não só histórico, mas um evento econômico, sobretudo, né? E político, obviamente. Então a gente tem uma ideia aqui do que esse autor está tratando, gerando para a gente essa recuperação histórica. Então um jeito da gente fazer esse primeiro parágrafo, torná-lo interessante, é trazendo elementos da história. Se vocês pegarem as redações que o Lucas, vou colocar aqui no chat, tá? Que o Lucas Felp coloca nas apostilas, que ele chama de apostilas ou cadernos nota 1000, se vocês olharem lá, vocês vão ver que tem muitas redações que começam com esses elementos históricos, recuperando esses elementos históricos. E isso é importante porque é aquilo que eu falei para vocês. Nem sempre a gente sabe dos temas que vão cair, mas a gente consegue usar outros elementos e elementos de diferentes disciplinas, de diferentes áreas, para poder incluir na nossa redação. Essa redação começa exatamente com um aspecto histórico, após o fim da Guerra Fria em 90. E aí diz, o que aconteceu a partir desse elemento histórico? Diz aqui o texto, ó. Estabelecimento do capitalismo em praticamente todo mundo, as empresas utilizam-se cada vez mais dos meios midiáticos, tá? Vamos lembrar que era o controle de dados pela manipulação da internet, bababá, e da tecnologia. Aqui, ó, controle de dados e tecnologia, para promoverem seus produtos de maneira direcionada e flexibilizada aos consumidores. Tá? Então vejam que mesmo sendo algo bem geral, ele já está dando uma ideia para a gente de que ele vai tratar da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Então ele já está dando essa ideia para a gente, esse autor já nos indica aqui, tá bom? Na segunda parte ainda do primeiro parágrafo, ele diz assim, com efeito, nota-se crescente número de pessoas consumistas e endividadas, problema agravado na contemporaneidade. Veja, ele está usando um conectivo para dizer qual é o resultado desse elemento histórico. Então aqui ele está apontando um resultado, tá? Do elemento histórico, que era, como a gente tinha falado, um elemento mais geral. Então, qual é o resultado disso? As pessoas se endividaram mais, ficaram mais consumistas, tal, e isso tem sido agravado na contemporaneidade. Por isso que a gente chama de recorte. E veja que além de ser um recorte, olha o que eu destaquei aqui em cima para vocês.
é um problema. Aqui nessa segunda parte do primeiro parágrafo, o autor está indicando para a gente, tá, qual é o problema das indústrias fazerem isso, indicar exatamente o que querem, né? Exatamente o que elas querem. Qual é o problema disso? Agora ele está dizendo para a gente, bom, o resultado dessa questão histórica é exatamente que as pessoas ficaram consumidas, endividadas e tal, e isso é pior agora, tá bom? Deixa eu terminar a terceira parte aqui, daí eu já volto pro chat para ver se tem mais perguntas. A terceira parte, que é o final desse primeiro parágrafo, diz assim: assim, cabe a análise acerca das causas, consequências e possível solução da problemática. Aqui eu quero destacar esse conectivo aqui, que é um conectivo que introduz uma conclusão. Que nesse caso, para a gente, vai ser exatamente a tese, tá? Está introduzindo a conclusão, está introduzindo uma tese, tá? Assim. Então, agora ele vai dizer para a gente qual é a tese dele, esse autor vai dizer. Bom, qual é a tese? Fazer uma análise acerca de causas e consequências e apresentar uma possível solução para essa problemática. Veja que aqui a solução, que eu destaquei, inclusive aqui no negrito, essa solução vai ser dada por conta da exigência do Enem de ter uma proposta de intervenção. Tá bom? Perguntou na hora se pode colocar século de um acontecimento marcante para não errar colocando a data exata. Sim, claro que sim. No século XX, no século XIX, neste século XXI, perfeito. Pode usar sim, Maria Beatriz, ó, tá excelente, excelente sacada sua, tá? Para não errar a data, para não ter problema. E, em geral, os elementos históricos são mais amplos, então a gente pode fazer isso. A Tainá perguntou se a tese tem que estar em todos os parágrafos, certo? Não, necessariamente. Não, necessariamente. Ela precisa, pelo menos, ser interpretada como estando presente nos parágrafos, mas não explícita. Veja que aqui essa pessoa está dizendo assim, olha só, Tainá, ó, fazer análise e propor solução. Tá? Então, essa análise ela vai fazer no segundo e terceiro parágrafos. A solução ela vai fazer no quarto parágrafo. Tá? Então, aqui, não necessariamente essa pessoa vai colocar a tese o tempo todo, ela está mostrando qual é a tese dela no primeiro parágrafo. O restante vai ficar implícito. Quando ela começa a analisar, a gente já sabe, isso é parte da tese dela. Quando ela propuser a solução no último parágrafo, a gente, que é corretor, vai dizer, essa é a tese dela. Então, ela não precisa ficar repetindo, agora eu vou propor a solução, agora eu estou fazendo a análise, tá bom? Então, a tese tem que estar nos parágrafos, ela tem que estar entendida nos parágrafos, mas ela não precisa ser repetida em todos os parágrafos, tá bom? Vamos ver um outro jeito de fazer esse primeiro parágrafo de introdução, que também é bastante recorrente e bastante bom, que é só fazer do geral para o particular, sem necessariamente trazer datas, históricos, elementos assim, tá? Veja aqui comigo, ó. O advento da internet possibilitou o avanço das formas de comunicação e permitiu maior acesso à informação. Então é uma coisa boa, a internet trouxe coisas boas. No entanto, parece que vai trazer uma coisa ruim agora, olha só. A venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Perfeito, esse é um problema. Então, eu trouxe um elemento bom da internet, um elemento bem geral, agora trouxe um problema para relacionar com a questão da manipulação de dados, que era o tema de 2018. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio do controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Vamos ver, então, como é que a gente divide esse primeiro parágrafo para entender bem. Então, veja que aqui a gente tem uma parte que é bem específica do elemento geral, ó. O advento da internet possibilitou avanço das formas de comunicação e permitiu maior acesso à informação. Então, aqui são os elementos gerais e positivos, tá? Vamos destacar isso aqui. Positivos. Positivos em relação à internet. Agora, como eu comentei com vocês, ela vai apresentar um recorte, um problema. E aí, para apresentar o recorte, já que ela apresentou elementos positivos, essa pessoa vai precisar começar com um no entanto, para dizer, tem elementos positivos? Tem, mas existe um problema relacionado a esse tema. Que é o quê?
a venda de dados particulares de usuários, que se mostra um problema. Veja que ela até usa essa palavra aqui, né? Essa pessoa até usa essa palavra problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio do controle de dados representa um desafio. Então, o desafio ou problema são sinônimos aqui. Ela está mostrando qual é a consequência daquele elemento geral que, embora positivo, acarretou coisas que não são tão positivas assim. E aí, como é que essa pessoa termina? Como é que esse candidato terminou? Olha só. Pode-se dizer, então, olha aqui o conectivo de conclusão. Então, a gente tinha o assim lá em cima. Aqui a gente tem o... aqui a gente tem o então, que é um conectivo de conclusão, assim como portanto. Tá? Então, pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Aqui, essa pessoa divide a tese em duas partes: negligência governamental e mentalidade individualista dos empresários. O que a gente espera, então, nesse caso? Que essa pessoa fale em um parágrafo sobre a negligência do governo e outro parágrafo, só arrumar aqui, tá? Que vai ser o segundo parágrafo, né? Que seria o primeiro do desenvolvimento, e o terceiro parágrafo, ela vai falar da mentalidade individualista dos empresários, para no final propor uma solução que junte esses dois argumentos que ela está apresentando aqui, que esse candidato está apresentando aqui no texto, tá bom? Pergunta aqui do Cauã. Professor, por que tem uma vírgula entre pode-se dizer e então? O então, como é um elemento de conclusão, ele sempre vai ser isolado por vírgula, assim como portanto, assim como o assim. Como ele está depois do pode-se dizer, ele precisa ficar entre vírgulas, Cauã. Se fosse assim, ó, se ela tivesse escrito assim, ó, então pode-se dizer, blá, 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 aí a vírgula estaria aqui estaria a vírgula, mas precisaria de uma vírgula mesmo assim, tá? Deixa eu voltar aqui para você ver que o assim também estava assim lá na primeira redação. Ó, o assim também tem uma vírgula, tá? Depois dele. Essas partículas de conclusão sempre são isoladas por vírgula. Se estão um pouco adiante no parágrafo, não são a primeira palavra do parágrafo, precisam estar isolados entre duas vírgulas, tá bom? Adiante, então, o terceiro modo da gente fazer uma introdução boa e chamativa. O que no Enem é muito comum, trazer repertório sociocultural já para o primeiro parágrafo. Vamos ver esse caso aqui, que é um caso bastante simples, né? Porque uma música, tal, então não é uma citação de um filósofo, nem nada, é assim, né? Um livro e tal. A obra musical Admirável Chip Novo, da cantora Pitty, retrata a manipulação das ações humanas em razão do uso das tecnologias, que findam por influenciar o comportamento dos indivíduos. Não obstante, tal questão transcende a arte e mostra-se presente na realidade brasileira através da filtragem de dados na internet e sua utilização como ferramenta de determinação de atitudes, consequência direta do interesse do mercado globalizado e da vulnerabilidade dos usuários. Assim, torna-se fundamental a discussão desses aspectos, a fim do pleno funcionamento da sociedade. Então vamos ver, ó, aqui a primeira parte desse primeiro parágrafo é feita com um repertório sociocultural. Deixa eu colocar aqui, sociocultural. O que isso significa? Eu posso fazer com uma música, eu posso fazer com um filme, eu posso fazer com um livro, eu posso fazer com filosofia, sociologia, história, etc. Tá? Então eu posso fazer com qualquer elemento e eu estou trazendo aspectos mais geral. Tá? Esse é um ponto. Eu estou trazendo aspectos mais geral. Então vamos ver o que tem exatamente nessa primeira parte. A obra musical Admirável Chip Novo, da cantora Pitty,
Então tá aqui, né, uma música e tal. Retrata, então ela vai explicar o que que essa obra faz, esse é um ponto importante. Quando a gente traz um repertório cultural, precisa trazer o que que essa obra trata. Não posso simplesmente, né, do nada, apresentar a obra e achar que todo mundo já vai entender. Eu preciso fazer uma espécie de um pequeno resuminho, tá? Retrata a manipulação das ações humanas em razão do uso das tecnologias, ou seja, tem relação direta com a ideia da manipulação de dados, tá? Que findam por influenciar o comportamento dos indivíduos. Deixa eu só tirar esse não aqui, que senão não precisaria estar aqui, tá? Que findam por influenciar o comportamento dos indivíduos. Então aqui ele está trazendo. Opa, reconectando. Tá caindo a conexão aqui, não sei bem, enfim, eu vou continuar aqui, depois fica gravado, a gente pode retomar se for o caso, eu junto os vídeos, coloco na minha página, tá bom? Então, deixa eu retomar aqui. Nessa primeira parte, ele está colocando elementos gerais, né, dessa questão da manipulação de dados, e está mostrando como é que esses elementos podem estar conectados com a temática lá da manipulação. Então, nesse caso, é uma obra, fala da manipulação das ações humanas por meio de tecnologias e diz que isso pode levar à questão da influência, né? As pessoas serem influenciadas por esse comportamento dos indivíduos. Tá? Então, essa primeira parte ela é dada por um repertório. Veja que na primeira a gente viu um elemento histórico, que é muito comum. Na segunda a gente viu simplesmente uma questão geral sobre a internet. Agora, essa pessoa, esse outro candidato, está trazendo aqui uma questão de repertório, que também é um jeito bem bacana de começar a redação. Tá? Chama bastante a atenção dos corretores. Na segunda parte, a ideia básica que a gente tem é, não obstante, então está escrito aqui, né? Ó, veja, parece que aquela questão estava só na música, então essa pessoa diz aqui, ó, não obstante, tal questão transcende a arte e mostra-se presente na realidade brasileira, através da filtragem dos dados. Ou seja, esse não obstante assim, não é só na música. Tá? Por quê? Porque fala da realidade brasileira. Tá conectado exatamente com o tema, está conectado exatamente com aquilo que a gente espera, que é a discussão da manipulação de dados, especificamente no contexto brasileiro. Através da filtragem de dados na internet e sua utilização como ferramenta de determinação de atitudes, consequência direta do interesse do mercado globalizado e da vulnerabilidade dos usuários. Tá? Aqui ele está dando já duas causas prováveis. Ó. Interesse do mercado, primeira, vulnerabilidade dos usuários, segunda. Isso aqui estaria num segundo parágrafo, isso aqui estaria num terceiro parágrafo. Percebam como o primeiro parágrafo já está organizando a redação, já está mostrando mais ou menos como é que essa redação tem que ser. Tá? E, finalmente, na terceira parte, a ideia básica é a tese. Então, diz assim, a pergunta do Cauã lá sobre a vírgula, assim, né? Conclusão ou tese, conclusão ou tese, torna-se fundamental a discussão desses aspectos a fim do pleno funcionamento da sociedade. Tá? Então, essa é a tese dessa pessoa. Fundamental a discussão dos aspectos em relação ao funcionamento da sociedade, mas certamente, como eu disse a vocês, ela vai ter que retomar o interesse do mercado e a vulnerabilidade, porque essa pessoa já colocou aqui antes. O Mac, ou a Mac, não sei, está perguntando o que é transcender. Deixa eu achar aqui o exemplo para poder discutir. Está nessa redação? Deixa eu ver, está na anterior. Vamos ver se está nessa ou está na anterior. Mas a pergunta, bom, basicamente a pergunta é ir além, tá? Eu queria achar o contexto aqui para a gente poder... Aqui. Transcende a arte, mostra-se presente. Então, vai além da arte. Essa questão não fica só na música, vai além da música e integra a realidade brasileira, tá? Esse seria o ponto aqui dessa pessoa. Bom, então deixa eu mostrar para vocês basicamente como é que é essa estrutura do primeiro parágrafo, como é que ele tem que ficar, tá? Basicamente, o que eu mostrei para vocês é que esse primeiro parágrafo é composto por um tema que é mais geral,
por um recorte desse tema, que é mais específico, e pela apresentação da tese. Como é que eu faço para fazer isso no meu trabalho? Bom, o tema, esse elemento que é mais geral, ele pode ser dado por algumas expressões, como ao longo dos anos, durante muito tempo, a história tem mostrado o quê, ou durante a Guerra Fria, enfim, tem um monte de termos que a gente pode usar, né, que poderiam introduzir essa primeira parte. Depois, a questão do recorte do geral para o particular, eu posso dizer como de modo geral, é fato que e tal. O recorte é basicamente assim, se o tema estiver pedindo, se a redação estiver pedindo para falar no Brasil, coloquem. No Brasil, esse problema é assim. Né? No Enem, isso é muito relevante, muito importante que vocês apliquem esse recorte geográfico. No Brasil, a questão é assim. Ou, se for uma questão temporal, usem o atualmente. Nas redações que eu mostrei, tinha além do atualmente na contemporaneidade, que também repete um pouco essa noção de recorte em relação ao tema, tá? Então, essas expressões aqui ajudam a indicar o recorte do tema. Vejam que outros elementos além da arte, indo além da arte, transcendendo essa questão e etc., também apontam para recortes do tema. E, finalmente, como é que eu apresento a tese? Então, tem várias maneiras da gente apresentar a tese, como algumas palavras que eu coloquei para vocês aqui, ó, nesse sentido, por isso, assim, dessa forma. A gente viu uma ali no texto que era o então, tá? Tem o portanto, e tantas outras que a gente pode colocar como sendo palavras indicadoras da tese. E aí você pode continuar como portanto, é preciso, é necessário, portanto, deve-se, portanto, entende-se que, blá, blá, blá. Fazer a discussão do tema, chamar atenção para a causa, apresentar ou fazer uma análise mais aprofundada, enfim. Tudo isso são elementos que valem como tese, tá? Valem e fica uma ótima tese, fica uma tese bastante consistente, tá bom? Bom, vamos lá para a proposta, o que eu tenho para que vocês façam. A minha sugestão a vocês é olhar para essa proposta da Unesp de 2020, cujo tema era O carro será o novo cigarro. Essa proposta, vou colocar aqui, ó, proposta integral na página do professor. Tá? Ver descrição do vídeo. Opa! Lá na descrição do vídeo vocês têm tem a proposta completa. Muito importante pegar a proposta completa porque tem os textos motivadores. E a minha sugestão é que vocês façam a estrutura de losango para mostrar como é que vocês vão apresentar essa redação e só o primeiro parágrafo. Só para a gente sentir como é que essa redação poderia começar. O que você poderia acrescentar nessa redação para ela funcionar bem, tá? Esse ponto eu acho importante. Portanto, a minha sugestão é concentrem-se agora na estrutura, em como é que a gente pode fazer a estrutura dessa redação especificamente e o primeiro parágrafo, a partir desses exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Vamos centrar nesses dois pontos. Na aula que vem eu quero mostrar como fazer uma boa estrutura de parágrafo para o desenvolvimento e para a conclusão. Vocês vão ver que, garantindo essa estrutura, a possibilidade, a probabilidade de tirar uma nota maior na redação aumenta, tá? Espero que a gente consiga aí ótimas, excelentes notas na redação da Federal a partir de algumas dicas dessas que eu estou dando aqui para vocês. Bom, infelizmente, pelo que eu estou vendo aqui, a conexão caiu mesmo. Então eu vou deixar esse vídeo disponível para vocês no meu canal e peço depois para o pessoal do Formação Solidária replicar lá no canal o vídeo integral da aula de hoje. Eu lamento, aqui para mim continua transmitindo, mas quando eu olho lá no YouTube não está ao vivo. Então continua transmitindo aqui no aplicativo, mas a transmissão lá no YouTube foi parada, infelizmente. Peço desculpas por isso, não é algo que a gente pode controlar. A única coisa que eu espero é que vocês tenham uma boa semana, que possam aproveitar bem a semana de vocês, cuidem-se aí com relação não só ao vírus agora, o frio também, né, é importante por conta de casos de